Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia de modo sistemático. A Bíblia e o sistema. Nós estamos usando como guia de estudo a lição da escola sabatina dos adventistas. E nós já estudamos aqui Marcos, Lucas e João, e agora estamos estudando Mateus. Se você estiver gostando, coloca nos comentários. Quer que a gente continue? Isso é muito incentivo. E aí você anota aí, nós vamos fazer. Como nós já comentamos a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, com uma ou duas exceções, agora nós vamos fazer o estudo sistemático de todos os livros da Bíblia. É claro, se o Vigia das Pessoas, aquele que mora lá, além da lua, hoje eu não estou vendo a lua, são 3 da manhã, é que o dia está meio nublado hoje. Ela estava quarto minguante ontem, então hoje não era para ela ter desaparecido. Ai, ai, ai. Nós estamos, na verdade, maratonando esse guia aqui, esse livrinho. Porque eu comecei ele anteontem, domingo. Não. Ontem. 3 anteontem. Comecei domingo, ontem foi segunda. Anteontem foi segunda, ontem foi terça e hoje é quarta. Então nós devemos acabar hoje. Graças a Deus. Deus é muito bom conosco. Oje nós já vamos partir para a lição número 10. Não, acho que já é 11. A semana passada, aliás, a última lição foi Jesus em Jerusalém, mais conhecido como a entrada triunfal. De fato, eu não tenho tido muitos likes e vistos nesses vídeos. Aí a minha ouvinte inscrita estava falando: por que você faz tantos vídeos e publica eles ao mesmo tempo? Porque eu preciso fazer. Estou sendo impulsionado para fazer. Eu sou foco. Eu sou... Como é que é? Esqueci a palavra. Mas eu sou um homem focado. Sou focado. E depois, o meu computador aqui, o meu celular, ele tem... pouca memória, então eu preciso fazer, publicar e depois eu deleto. Hoje nós vamos estudar eventos finais. Gente, o que são eventos finais? São os eventos precursores dos últimos dias da nossa saga aqui nesse grande reino chamado planeta Terra. Eventos finais são eventos proféticos que nos alertam de que o fim está próximo. São momentos proféticos de que nos alentam de que Jesus breve está chegando. Então esses eventos, eles nos preparam, ele nos aquece o coração para aquele grande dia da volta de Jesus Cristo. Em Mateus é apresentado os eventos finais, só que existem outros eventos finais, além de os nossos eventos finais.
existem os eventos finais para eles, para os da época de Jesus. Então, é o Apocalipse de Mateus. Então, pelo título, nós vamos estudar o Apocalipse de Mateus, embasado em Mateus capítulo 24. O que é os eventos finais? Quem são os eventos finais? Então nós temos terremotos, nós temos guerras e rumores de guerras, nós temos a destruição de Jerusalém. A destruição de Jerusalém era um sinal do evento final. Então, quando Jesus diz, quando a cidade ficar sitiada, é sinal que o bicho vai pegar, é sinal que vocês têm que fugir das cidades. E tudo isso aconteceu à risca. O exército romano, no ano 70, entrou em Jerusalém e acabou com tudo. Mas Deus entrou com providência. Antes dessa destruição acontecer, Jesus previu e Deus tirou o povo de Jerusalém miraculosamente. Então é isso que nós vamos ver aqui. Vamos ver se é isso mesmo, né? Acho que é quase, porque está ainda no Mateus 23, não sei. Vamos. Segure o nosso cavalo. Eu sou hiperfocado, lembrei da palavra. Hiperfocado quer dizer que eu estou sempre, sempre assim, pensando, fazendo e agindo no mesmo propósito. Isso me ajudou a ser cristão até hoje, sabia? Porque eu me dedico a Deus desde minha juventude. E por eu ser hiperfocado, então eu sempre li a Bíblia, eu sempre corri atrás das profecias, queria entender, eu sempre procurei fazer o bem, sempre procurei viver como cristão. Quer dizer, a minha vida ela é hiperfocada em Deus. Claro, a gente poderia ser melhor, mas vá com Deus. É o que temos para hoje. E a dica para os eventos finais é: observe-os para que você tenha alento, para que você tenha certeza de que Deus está no comando. A senha para esses últimos dias é Agenda 25. Observe. A Agenda 25 ela foi esmerada, trabalhada para a América, mas não vos esqueceis, se a América fica gripada, como é que é? Se a América espirra, a América do Sul fica gripada. Então, coloque sua barba de molho, ore ao Senhor teu Deus, e Ele te livrará do dia da angústia. Verso para inculcar: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 3,12. Leituras para a semana: Êxodo 19,5, Êxodo 19,6, Mateus 23, João 12, 20 ao 26, Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 4,16. É imperativo que você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, meu querido assistente, meu querido telespectador, não, é céu-espectador. É imperativo que você aperte a teclinha pausa. Vai lá e leia esses versos indicados aqui, demoradamente, tá bom? Porque às vezes eu passo correndo aqui, mas tem temas que precisam de mais atenção.
Então, especialmente o capítulo 24 de Mateus precisa ser lido e meditado. Você tem que ler. Imagina que você é um dos discípulos de Jesus, está sentado ao redor dele ali e ele está falando para você. E ele está dizendo, isso vai acontecer daqui a pouco. Se você, como discípulo de Jesus, compreendeu, você vai conseguir transpor esse quadro profético para agora, os nossos dias de 2025. A agenda chama 25, porque ela aconteceria em 2025. Entende? Então os eventos finais lá aconteceram em 70 e aqui estão acontecendo em 25. 25 está aí, falta um mês. A segunda vinda de Jesus é o clímax da fé cristã. O primeiro advento de Jesus e sua morte na cruz são os precursores cruciais da segunda vinda. Precursor é aquele que vem antes. O segundo advento não poderia existir sem o primeiro. Isso é meio lógico, né? Você tem o segundo advento, que vai acontecer agora, a partir de 2025, porque teve o primeiro, que aconteceu a partir do ano 1. Sem o... Como é que é? E o primeiro seria infrutífero sem o segundo. Por quê? O primeiro advento, ele foi o precursor, preparou o caminho para o segundo. Então, sem o segundo advento de Cristo, a obra ficaria incompleta. Ambos estão inseparavelmente ligados, não no tempo, mas no propósito, que é a redenção da humanidade e o fim do grande conflito. O grande conflito, meu irmão, não é entre você e o diabo. O diabo você tem que apenas resistir e ele fugirá de vós. O grande conflito é entre Jesus e o diabo. É entre Cristo e Satanás. Nós temos que apenas tomar partido, tomar lado. Existe um exército lutando por nós ou contra nós, dependendo de que lado você vai ficar desse exército. A primeira vinda de Jesus já aconteceu, está acabada e concluída. Agora, ansiosa e ardentemente, aguardamos a segunda vinda. Ansiosa e ardentemente nós aguardamos a segunda vinda. Gente, eu estou curioso, a lua não está aparecendo aqui. Tem umas nuvenzinhas ali, mas será que elas já seriam suficientes para tampar a lua? Estava tão bonita ontem, lembra que eu fiz uns vídeos aí com a lua? Ela apareceu aqui e foi subindo. Magnífico. Precisamos ser ansiosos no aguardo dessa segunda vinda de Cristo. Por quê? Ela não é uma promessa, ela não é uma esperança. Não, meu amigo. Ela é uma certeza. É um fato histórico já. Como? A primeira vinda de Jesus, como fato histórico, é a garantia que a segunda ocorrerá. Nesta semana, examinaremos o que está registrado em Mateus 3, com o apelo final de Jesus a alguns líderes judeus para que se arrependessem e o aceitassem como a única esperança de salvação. Jesus não é um caminho, ele
o caminho. Porque se Jesus fosse um caminho, as pessoas pensariam que se Jesus é o caminho, existe outro. Ele é o único caminho. Desculpa, eu tô com a garganta arranhando. Tá levemente dolorida. Não sei se é porque eu falo demais. Em Mateus 24 é o apocalipse dos evangelhos. Jesus respondeu a perguntas sobre os eventos que ocorrerão antes da sua segunda vinda. Ali ele apresentou um quadro bastante solene, ligando a destruição de Jerusalém ao que acontecerá antes de seu advento. A destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era está intimamente ligada com o retorno de Jesus, que acontecerá agora, na era 25, na agenda 25, a partir do ano 25. Contudo, não importa quão difíceis as coisas se tornem, mesmo que haja guerra, fome, traição, temos a promessa do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita, não pouca, muita glória. Aleluia. Mateus 24, 30. Em outras palavras, apesar das lutas, apesar das tristezas, temos todas as razões para nos alegrar. Quais são as razões? Deus é verdadeiro. Cristo existiu, sentiu dores, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, sobre os olhos de multidão de pessoas, inclusive acompanhado de pessoas que foram ressuscitadas e tiveram seus corpos glorificados. Fato registrado em Mateus. Não é uma história da carochinha. A Bíblia é verídica. O livro de Mateus é um fato verídico. Então Jesus virá com muita glória. Muita glória. Então temos razões para nos alegrar. Você está triste? Eu também estou. Porque aqui nesse mundo escuro, a gente sofre perda, a gente é humilhado, a gente vive como se fosse escravo dessa gente. Metade do que você ganha, e você já ganha pouco, fica na mão desses devoradores. Você sabia que quase metade do que você ganha fica na mão do governo federal e vira pó? Algumas vezes literalmente. Anote em sua agenda. Não, isso aqui é outra coisa. Achei que ele fosse comentar sobre a lição, porque essa lição é do ano 2016. Ou seja, ela narra fatos que acontecerão 10 anos depois. Entende? Ele narrou em 16 e vai acontecer agora em 26. 10, né? 16 para 26. Liga não, é que eu acabei de acordar. Afinal, são 3 da manhã. Muita gente está ainda dormindo. O sono do justo é justo. Eu acordo cedo porque eu durmo cedo. Ontem, quando era 8 horas, eu já estava no berço. Olha aí, ó.
o título de segunda-feira na nossa lição é Guia de Cegos. Segunda não, domingo. Porque essa lição ela é feita para ser estudada ao longo da semana. Você começa no sábado e vai até a sexta. Eu faço correndo aqui porque eu quero que fique aí o compêndio para que você possa pesquisar e consultar sempre. Mas o ideal é que você faça capítulo por capítulo, um por dia. Para quê? Para que esses ensinamentos fiquem inculcados na sua cabeça. Quando eu me converti ao Adventismo início dos anos 90, eu comprava a lição da escola sabatina para a família inteira. Eu obrigava a família a estudar. A gente comete erros, não é? Mas Deus sabe que eu fazia isso para o bem, que eu queria que elas se salvassem também, minhas irmãs. Beijinho, maninhas. O propósito de Jesus havia introduzido os filhos de Israel. Desculpa, li errado. O próprio Jesus havia introduzido os filhos de Israel em Jerusalém, com mão poderosa e braço estendido, sobre asas de águia, ele os havia tirado do Egito e os havia achegado a si. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Êxodo 19, 5 e 6. Quando o autor diz o próprio Jesus fez, ele está se baseando teologicamente nas falas de Jesus. Quando Jesus disse, antes de Abraão eu sou, ele estava se identificando como eu sou o Criador, que libertou o povo de Moisés do Egito. Então, quando o autor faz essa afirmação forte, ele está embasado na profecia bíblica. Em certo sentido, Jesus tinha proposto casamento a Israel numa bela montanha chamada Sinai. Êxodo 24 diz que os líderes e anciãos subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Amém? Eles viram Deus e comeram e beberam. Êxodo 24, 9 ao 11. Cristo ofereceu a taça da sua aliança a Israel, como um homem que oferece uma taça a uma mulher com quem deseja se casar e a quem deseja dar um futuro maravilhoso, gostoso. Israel recebeu a taça e disse, sim, desejamos viver para sempre contigo na terra da promessa, Promised Land. A Bíblia sempre faz essa analogia do casamento. Eu fiz essa promessa. Minha esposa aceitou e fomos felizes. Um quarto de século. Com esse contexto em mente, agora sim, vá lá, leia Mateus 23. O que Jesus estava dizendo aos líderes de Israel? Que advertência estava sendo dada? Que lições podemos extrair a respeito das coisas pelas quais ele os repreendeu? Como podemos nos certificar de que não somos culpados dessas mesmas coisas? Cada vez que nós pecamos reiteradamente, nós estamos crucificando Jesus novamente. Existe um ritual na igreja
romana, que é muito doloroso. Eles chamam de transubstanciação. Cristo aparece em corpo no ritual religioso. E isso é como se eles estivessem matando a Jesus todo dia. É como pecar. Você está matando Jesus novamente. Quando eu falo pecar, eu não quero dizer que nós não pecamos. Eu estou falando daquele pecado reincidente e descarado. Aquele pecado que você não sente culpa ao cometê-lo. Tá bom? Porque todo pecado que eu me arrependo, tudo bem. Mas é aquele pecado normatizado, normalizado. É contra esse que nós temos que lutar. Tá bom? Mateus 23 foi a última súplica desesperada de Jesus pela reconciliação com sua amada igreja, sua amada Israel. Mas ela o deixou. Ela virou as costas a ele. Ele aceitou a decisão dela e saiu pela última vez da casa em que morava com ela, o templo. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Mateus 23, 38. Quando Jesus saiu do templo, este ficou desolado, vazio, triste, abandonado, como o deserto do qual o Senhor os havia resgatado no princípio. Jesus purificou o templo e ele queria começar um novo relacionamento com os seus, com a sua igreja. Mas isso não foi possível. Gente, olha, agora que a lua saiu, quer dizer que eu cheguei mais cedo do que ela. Hoje. Cheguei, ela não estava aqui, eu estava caçando ela lá em cima. Mas agora ela nasceu ali, ó. É que tem tanta luz aqui que você não vai conseguir percebê-la. Mas eu tenho que dizer para você que ela é uma desses pontinhos aqui, ó. Tá bom? Não dá para eu saber. Vamos ver, tem várias luzinhas e ela está um pouco mais afastada. Então ela deve ser esse ponto por aqui. Não se preocupe, não somos adoradores da lua. É apenas uma constatação. Ah, ela sumiu de novo. Quer dizer que tem bastante... Quer dizer que, apesar de eu não estar vendo, tem bastante nuvem ali no céu. Porque o céu ainda está muito escuro, são 3 da manhã. Estava para ocorrer uma grande transição na história da salvação. E esses líderes, bem como aqueles a quem eles enganariam, iriam perdê-la. Enquanto isso, muitos outros judeus e muito em breve gentios, abertos à direção do Espírito Santo, dariam continuidade à grande obra e ao chamado de Israel. Eles se tornariam verdadeira semente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Gálatas 3:29. Nós também hoje fazemos parte do mesmo povo e compartilhamos do mesmo chamado divino. O autor diz isso, eu acho muito importante. Nós fazemos parte do mesmo povo que ouviu lá no Sinai, que ouviu lá no templo. Venham e seremos felizes. Então nós somos os súditos do 7º reino na terra. Tem uma série com esse nome, vai lá e assista. Agora, quais são os sinais do fim? Depois de Jesus ter repreendido os líderes judeus que os rejeitaram, João 12, 20 até o 26, registra um pedido interessante
Cristo foi informado a respeito de gentios que queriam ver Jesus. Queremos ver Jesus, diziam os gentios. Isso ainda no templo, Jesus estava no templo. Contudo, esses gentios fizeram primeiro seu pedido a judeus que eram fiéis a ele. Porque eles estavam no pátio dos gentios e Jesus provavelmente estivesse aqui dentro do templo. Então eles falaram, queremos ver Jesus, porque eles não poderiam ter acesso a Jesus. Isso é enigmático, isso é simbólico. Os gentios querendo ver Jesus, mas eram impedidos pelos judeus. Preste atenção. Esse impedimento será tirado. Em seguida, algo semelhante aconteceria em escala muito maior. Ao passo que alguns judeus rejeitariam Jesus, outros seriam o meio primário através de qual muitos gentios chegariam ao conhecimento dele. E o maior ícone disso tudo é Paulo. Paulo foi um judeu que descortinou o santuário celestial para os gentios. Mostrou a salvação para os gentios. Amém, aleluia. Verdadeiramente, o que era velho, porque a casa ficaria deserta, daria lugar ao novo, ao que sempre tinha sido a intenção de Deus. A salvação não só dos judeus, mas também dos gentios. Quando Deus preparou o povo de Israel e tirou-o do deserto, ou levou para o deserto, a intenção de Deus era preparar um povo que fosse aglutinador de povos. Todos os povos da região seriam atraídos para Israel, entende? E aí essa massa cresceria e chegaria uma hora que todo mundo seria o grande Israel. Isso aconteceu no Gólgota também. A morte de Jesus atraiu a todos a ele. E a intenção é que essa massa fermente e cresça e abarque o mundo todo. Só que não com o fermento dos fariseus, com o fermento da fé em Jesus. Você está entendendo, meu irmãozinho? Em Mateus 24, 1 a 14, que quadro Jesus apresentou tanto para os crentes fiéis quanto para o mundo em geral. Jesus fez esse discurso em resposta a perguntas sobre os sinais de sua vinda e do fim do mundo. Jesus não respondeu aos discípulos falando em separado da destruição de Jerusalém e do grande dia da sua vinda. Misturou a descrição dos dois acontecimentos. Houvesse desenrolado perante os discípulos os eventos futuros, segundo ele os via, e não teriam podido suportar esse espetáculo. Jesus meio que dourou a pílula. Por misericórdia deles, Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando que os discípulos procurassem por si mesmo a significação. Quando eles falaram, o que vai acontecer, Senhor? Qual será o sinal da sua segunda vinda? E aí Jesus começou a falar de eventos temporais. E aí Jesus misturava eventos temporais da época dele com eventos temporais da nossa época, que aconteceriam só em 2026, 10 anos depois dessa lição. É por isso que eu estou falando que essa lição está sendo profética. A igreja adventista crê no profeta. Então esse profeta aqui, coitadinho, ele é bem desconhecido.
Como é que é o nome dele? Andy Nash, o professor que escreveu essa lição. Mas olha o que ele escreveu. A salvação é para todos, gentios e judeus. Israel tinha por objetivo salvar o mundo. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, tem por objetivo salvar o mundo. E essa salvação, ela foi espalhada no megafone da Bíblia Sagrada por gentios e por judeus. Entende? Paulo era judeu, mas Procópio? Não é Procópio. Aquele lá que era fiel e mandou chamar Pedro, ele era gentil e pregava poderosamente. Todos esses discursos foi dado não para os discípulos somente, mas para os que haveriam de viver nas últimas cenas da história terrestre. Então, meu amigo, Mateus 24 é o apocalipse dos evangelhos. Não é só João que tem um apocalipse, Mateus também tem. Uma coisa é muito clara na resposta de Jesus. Os eventos que acontecem à sua volta não são agradáveis. Ele não precisa nenhuma utopia terrestre ou reinado milenar de paz. Guerra, traição, desastres naturais, perseguição à igreja, falsos cristos e até falsos irmãos. A coisa mais positiva retratada ali foi a promessa de que será pregado esse evangelho do reino de Deus por todo o mundo. Veja, Jesus falava de coisas futuras. Essa lição foi escrita há 10 anos atrás e ela está falando de coisas que aconteceriam. E o que aconteceriam? Guerras, tremores, rumores de guerra, confluência do mundo contra o povo de Deus. Essa confluência vai acontecer agora, numa agenda chamada 25, que será implementada no primeiro dia do governo Trump, que começa em 20 de janeiro, parece. À primeira vista parece maravilhoso, mas nós temos que olhar pela segunda vez. A vitória de Trump me deixou feliz, porque politicamente eu sou direitista, mas eu sei que profeticamente a agenda 2030 continua. A Agenda 2030 é um conluio mundial para dominar toda a população. E ela vai ser implementada de um jeito ou de outro. A esquerda perdeu, a direita ganhou, tudo bem. Eles vão implementar a agenda perseguidora de cristãos. Os Estados Unidos da América do Norte vai fazer um decreto obrigando todos a serem cristãos, obrigando todos a obedecerem por obrigação os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são maravilhosos, mas não devem ser imputados como obrigação. E isso vai acontecer já agora em 2025. E vai ser concretizado em 2026. Baseado no que eu estou vendo aqui. Entende? É nesse sentido que eu digo que Deus suscita profeta em todos os lugares. Eu estou sendo profeta para você agora. É claro, resguardado as proporções. Esse aqui é um doutor. Eu sou um José Ninguém. Mas, repito, sem medo de errar.
a eleição de Donald Trump impulsionou a Agenda 25, que seria implementada. Eu ouvi um postulante da Agenda 25 dizendo: se a Kamala tivesse ganhado, a gente levaria também o nosso projeto. Teríamos mais dificuldades, mas levaríamos. E é assim que é, meu irmão. É assim que é. A Agenda 25, o que é? É impor moralidade religiosa. Impor a leitura da Bíblia nas escolas. Impor os 10 mandamentos à nação. Eu, como cristão, devia ficar contente com isso, não deveria? Deveria, mas não fico por quê? Porque religião não deve ser imposta. Vai com Deus, meu irmão. Religião não pode ser imposta. É maravilhoso que todos cumprimos os 10 mandamentos. Mas uma vez que é imposto, é antibíblico, é antideus. Você está entendendo por que eu estou preocupado? É por isso. Em Mateus 24:13, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que você pode fazer para se manter espiritualmente forte em meio às provações que podem facilmente enfraquecê-lo e fazê-lo desistir? Temos visto isso acontecer com outros, isso poderia acontecer também conosco. Sim? O que a gente tem que fazer, meu amigo, meu irmão? Pegar essas lições que fala do Apocalipse, tanto de João, como de Mateus, como de Daniel, sabe? E nos fortalecer com a palavra de Deus, para quando as coisas mundanas parecerem religiosas, a gente saber discernir o santo do profano. Está se erguendo na América a maior nação religiosa do mundo, com roupagem protestante. Só roupagem. A profecia bíblica diz que a América do Norte abriria a boca. Agora eu já estou forçando um pouco, tá bom? Porque isso é um entendimento particular dos adventistas. Nós acreditamos que Apocalipse 13 mostra dois monstros, dois animais poderosos. Um é um animal saído da água. Nós, adventistas, acreditamos que esse animal é Roma. E tem um animal saído da terra. Nós, adventistas, acreditamos, você não precisa acreditar como eu, tudo bem, que esse animal saído da terra, comparado como um cordeiro, que parecia um cordeiro, é os Estados Unidos da América do Norte. Você não precisa acreditar no que eu estou falando, apenas observa o que vai acontecer na América do Norte o ano que vem. E depois se lembre do que eu falei aqui. Só que não foi eu que falei, eu tô reproduzindo o que os adventistas, como todo, acreditam. Então, o que poderia ser bom no primeiro momento, vai ser destruidor das almas humanas. Porque os Estados Unidos da América do Norte agora vai se... Lembra, o jargão deles é MAGA. Make America Great Again. Vamos fazer a América grande novamente. E o que é essa América grande? É a América religiosa, é a América cristã. Entende? E eles, para garantir isso, eles vão obrigar a leitura e o estudo da Bíblia nas escolas, desde o primeiro ano.
E eles vão fazer leis para que as leis de Deus sejam obedecidas em toda a América. Porque para a América ser grande, Big América, precisa se obedecer à lei de Deus. Entende? Parece maravilhoso, não parece? Seria, se não fosse imposto, obrigado. Ninguém é obrigado a adorar a Deus. Deus não pede isso. Deus não obriga você a adorá-lo. Deus pede que você o adore. Por isso seria muito bom, meu irmão, que você pegasse a sua família hoje, circundasse ao redor da Bíblia Sagrada e você decidisse seguir as leis de Deus impostas na Bíblia, e você, como família, se obrigasse a estudar a Bíblia todos os dias, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Seria maravilhoso. Agora, o Estado obrigando isso já muda de figura. Aí Deus é contra. Você entende? A mesma coisa boa, sendo obrigada, ela perde o sabor. Deus aceita adoradores que voluntariamente o adorem. Agora, se uma nação obriga você a adorar a Deus, essa adoração não serve. É por isso que eles vão errar. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Eu já falei sobre isso aqui, né? Desculpa, eu tô me empolgando aqui, ó. Tô me perdendo, já gastei mais da metade do tempo e ainda tô na metade da lição. Tá, voltando aqui. Jesus foi informado que os gentios queriam ver Jesus. Em seguida, algo semelhante aconteceria em escala muito maior quando o evangelho foi pregado aos gentios. Tá bom, até aqui tá bom. Em Mateus 24, 1,14, que quadro Jesus apresentou tanto para os crentes como para o mundo em geral? Jesus fez um discurso em resposta à pergunta sobre os sinais de sua vinda e disse como as coisas seriam. Mas Jesus preparou de modo que não assustassem os discípulos. A coisa mais positiva retratada ali foi a promessa de que será pregado o reino do Evangelho de Deus em todo o mundo. Em Mateus 24, 13, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. O que pode fazer para se manter espiritualmente forte? Acho que eu já falei isso aqui. Nós temos que fazer o quê? Estudar a Bíblia de manhã e à tarde. Orar de manhã e à tarde. Mas cuidado, se isso for feito mediante decreto estatal, lei, não tem valor nenhum. Seria muito bom que a Bíblia fosse elevada a livro mais importante do mundo. Tramitou uma lei no Congresso Brasileiro, acho que faz uns 5, 6 anos. Foi um lobby do governo romano para que o Brasil declarasse o Brasil como pátria católica. Só que essa lei, ou essa menção, essa intenção, ela foi rechaçada pelo Congresso. Ou seja, não dá para se fazer uma nação cristã por lei. Se isso fosse feito há 100 anos atrás, provavelmente o Congresso aprovaria. Por quê? Porque naquela época o Brasil era 90% cristão católico. Você está entendendo mais ou menos o que eu estou tentando passar?
Eu sei que talvez eu não seja o melhor dos professores, mas isso aqui está tão nítido na minha cabeça que eu não consigo falar de outra maneira. A segunda vinda de Jesus. A resposta de Jesus em Mateus 24 foi a respeito do sinal de sua vinda. Verso 23. Isso é, a vinda de Cristo para reinar. Lembra, Jesus Cristo já é o rei do sétimo reino, mas ele não está reinando ainda. Então ele vai começar a reinar quando? Agora, quando da segunda vinda dele, a partir do ano 2025, a partir da Agenda 25. Eu estou falando 25 para inculcar essa data na sua cabeça, para você fazer a ligação do ano 2025 a essa Agenda 25, porque é simbólico que o maior país evangélico do mundo, o maior país protestante do mundo, tenha como líder um homem que se diz cristão e que diz que vai implementar a agenda cristã. Isso é um sinal de alerta. Quando a religião começa a virar lei, nós devemos colocar as nossas barbas de molho. Lembra? Isso já aconteceu no passado. Constantino obrigou que todos se tornassem cristãos. Roma obrigou que todos se tornassem cristãos, e quem não era perseguido, morto. Que outras advertências Jesus deu no contexto de eventos anteriores à sua vinda? Como isso tem sido visto ao longo da história? Leia lá Mateus 24, 23 ao 26. Ali estava Jesus, que segundo a perspectiva mundana, não passava de um pregador galileu itinerante, com poucos seguidores. Porém, ele predisse que muitos surgiriam em seu nome, afirmando ser ele. É claro que isso é exatamente o que tem acontecido ao longo dos séculos e mesmo em nossos dias, o que nos dá evidências poderosas da verdade da palavra de Jesus. Ora, se Jesus, quando era um simples pregador, com meia dúzia de seguidores, meia dúzia não, uma dúzia, disse que muitos se fariam passar por ele, é uma loucura. Como assim, se o senhor é um apagado mestre aqui da Galileia, de Nazaré, e nós sabemos que não vem nada bom de Nazaré? E aí Jesus disse isso. E agora, 2000 anos depois, nós vimos dúzias de pessoas se intitulando como Cristo. Parece anedótico. Parece uma piada, mas é um fato. Mas existe hoje, no mundo todo, mais de uma dúzia de pessoas que se identificam como Cristo. Só no Brasil tem 2 ou 3. No mínimo, para você que é descrente, e por acaso caiu aqui, por acaso não, porque nada acontece por acaso. Mas se você tem dúvidas no seu coração e chegou até agora aqui, ó, no minuto 54 da lição, quer dizer que você é duro na queda. Mas se até ontem, se até o minuto 53 você tinha dúvida da divindade de Jesus, escuta aqui, ele disse quando ninguém cria nele, ele disse 1 minuto antes de ser morto: virão pessoas que dirão ser eu no futuro. Não acrediteis. E agora o futuro, prazer, 2025, somos nós. Existe no mundo vivos
pelo menos uma dúzia de pessoas que se dizem ser Cristo. Aqui no Brasil tem um chamado Henri Christ, não sei se ele está vivo ainda. Sim, Henri Christ. Eu lembro que uma vez ele foi no Jô Soares. Jô Soares não, no Danilo Gentil eu vi. Eu não assisto esses programas. Mas agora tem esses cortinhos aí, os shorts, cortinho de 1 minuto, a gente vê tudo, não é? E aí passa. Ele fala assim, Jesus, você bebe vinho? Ele fala, sim, bebo. Vamos tomar um vinho então. Então ele pega 2 taças, coloca vinho numa e se projeta para tomar. Na taça do Henri, ele coloca água. Aí o Henri fala assim, o Cristo brasileiro fala, eu entendi a piada, mas ele não fez, não tomou a água como se fosse vinho. Graças à parte, esse assunto, meu irmãozinho, é a base da vida cristã, da vida do adorador de Deus. Se você não colocar Jesus como o primeiro em sua vida, a sua vida não terá valido nada. Leia Mateus 24, 27 a 31. Como a segunda vinda de Jesus foi descrita, o que aconteceria quando ele voltasse, está tudo lá. Vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro e aquilo outro. Leia, meus irmãos. Eu estou indo mais devagar, é para que você se decida a ler as passagens que eu estou dizendo aqui na Bíblia. Porque aí a impressão será direta. Vá com Deus, meu irmão. Vai ser direta da mente de Deus para a sua mente. Após advertir que surgiriam muitos afirmando ser Cristo, Jesus descreveu como realmente seria a sua vinda. Em primeiro lugar, a segunda vinda de Jesus será pessoal e literal. Jesus não virá espiritualmente, ele virá em corpo e eu ia falar em alma, mas eu não quero ser mal entendido. Ele virá pessoalmente, em vida, como ele apareceu para os discípulos e pediu para comer, daquele jeito ele vai aparecer. Como ele falou, olha aqui, Tomé, toque na minha ferida. Então ele vai ser esse mesmo Cristo. Em primeiro lugar, a segunda vinda de Jesus será pessoal e literal. O próprio Jesus voltará à terra. A declaração de que o próprio Senhor descerá do céu, 1 Tessalonicenses 4,16, é uma óbvia refutação para aqueles que afirmam que a volta de Cristo é um ideal ou simplesmente uma nova era na história humana. Não é assim. A volta de Jesus será literal. Nós o veremos no céu. Nós regozijaremos ao ver a sua presença. Sua vinda será visível como o relâmpago que cruza o céu. Todo olho verá, Apocalipse 1:7. Todo olho verá. Todo. Maus e bons. Em algum momento, todos notarão pelo seu próprio dispositivo sensório a Jesus. A figura da trombeta revela que sua vinda será audível, num volume tão intenso. Aqui está alto, mas alto não é a palavra correta. Num volume tão intenso, suficiente para acordar até os mortos. Os mortos ouvirão as trombetas do retorno de Jesus. O retorno de Jesus será irresistível. Até os mortos o ouvirão e levantarão.
para adorá-lo, para glorificá-lo. Ou, do outro lado, para lamentar e chorar de novo. E mais importante, se a primeira vinda foi em humilhação, na segunda vinda será como rei triunfante. Jesus voltará a segunda vez como rei triunfante. Apocalipse 19:6. Vitorioso sobre todos os seus e os nossos também inimigos. 1 Coríntios 15:25. No momento de tanto tumulto e incerteza do futuro, como podemos aprender a extrair forças e esperança da promessa da segunda vinda? Então, meu amigo, essa pergunta foi feita há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, eles nem sonhavam com a Agenda 2030. Há 10 anos atrás, meu amado irmão, o Trump tinha sido eleito como presidente da América, como uma bomba caída no centro da América, espantando todo mundo. As vozes dos jornais de todo mundo diziam uma loucura, Trump ganhou, estamos perdidos, o doido, o maluco ganhou, virou presidente da América. Isso há 10 anos atrás. Pasmem! A profecia disse que ia acontecer e 10 anos depois aconteceu. O Trump foi eleito de novo. Mas só que agora a voz dos jornalistas é de tremor. Porque o Trump disse: agora eu tô vindo para botar para quebrar. Agora o bicho vai pegar a partir do primeiro dia do meu novo governo. Eu vou impor a moral religiosa americana nas escolas. Eu vou obrigar que todos obedeçam às leis de Deus. Meu irmão, isso aconteceu há 10 anos passados, aí, logo ali atrás. O mundo ficou espantado. Agora aconteceu de novo. Só que agora o mundo já está preparado para obedecer o Trump. Agora as palavras dele terão 10 vezes mais poder, se não mais. E ele vai impor a lei moral. Ele vai impor a lei dos 10 mandamentos nas escolas americanas. E, paulatinamente, essa lei vai abarcando o mundo. Essa profecia foi feita há 1 milhão de anos. Brincadeira. Há 2.000 anos. Quando eu falei 1 milhão, eu estava pensando lá no Éden. Mas mesmo assim não seria 1 milhão, seria apenas 6.000 anos. Você está vendo porque eu me empolgo? Gente, quando a profecia se realiza, nós temos que nos empolgar. Nós estamos vivendo no momento mais profético de todos os tempos. E a profecia é certa. A profecia diz: vai acontecer. Apocalipse 13 disse: vai acontecer. A América do Norte vai tomar a liderança cristã no mundo. Mas ela não vai tomar sozinha. Tem um segredo aí. Porque no Apocalipse 13 tem 2 potências religiosas. Elas vão se unir.
em vez de brigar entre si, elas vão se unir. No primeiro momento eles brigaram. A Grécia e Roma, eles brigaram. Até quebrou o chifre. Agora não, agora eles vão se unir. Agora eles vão fazer a MAGA, Make America Great Again. América grande de novo. Ora, mas Roma é América? Não, Roma é Roma. Mas Trump vai fazer a América grande. Só que esse conceito de América, ele vai ser expandido. Ele vai ser levado para o mundo todo. E quem é que vai fazer isso com força de Estado? Roma. Bom dia, meu cavalheiro, meu cidadão. Entende? Diante de todo esse medo que sobra para nós, manter-se vigilante. A segunda vinda de Jesus é o clímax de todas as esperanças cristãs. É o cumprimento de tudo que foi prometido. Sem ela, o que restaria? Apodreceríamos na terra após a morte. Sem a segunda vinda de Jesus, tudo aquilo que ela abrange, tudo mais a respeito da nossa fé, se torna uma mentira, uma farsa, como os críticos e os oponentes têm afirmado contra ela. A vinda de Jesus, ela só vai ter importância a primeira vinda com a segunda vinda agora. Se não existe a segunda vinda, é vã a nossa fé. Então, não é de admirar que numa ansiedade expectativa da volta de Cristo, alguns cristãos tenham marcado datas para ela. A gente fica tão afoito que a gente fala, ele vai voltar agora em 2025. Se não voltar em 2025, pelo menos o tapete vermelho de boas-vindas vai ser colocado em 2025 por Trump. O único problema aí é que Trump tá fazendo por lei. Tá obrigando as pessoas a ser cristãos. Mas tá, vou segurar meu cavalo. Só observe. Afinal de contas, tanta coisa depende desse evento. Evidentemente, como sabemos, todas as datas marcadas no passado para a volta de Jesus estavam erradas. E provavelmente todas as datas marcadas para o futuro também estarão erradas. A gente não pode marcar data. Mas eu posso pensar que vai ser amanhã e daí? Todo penso é penso. Eu acho... É triste quando você se empolga com a coisa e ela não acontece. Mas a vida, meu irmãozinho querido, ela só acontece se você estiver empolgado. Se eu não tivesse empolgado, eu não estaria aqui às 3 da manhã gravando esse vídeo. E agora já são 4. Nós temos que ser empolgados. Eu tenho que pensar que 1 milhão de pessoas vão ver o meu vídeo. Senão eu não faço. Ah, mas meu último só teve 1 view. Ema. Cada um com seus problemas. Mas eu estou me preparando. Eu estou me preparando para a volta de Jesus. E eu estou dizendo, está muito mais perto do que você imagina. A profecia do Apocalipse 13 está acontecendo sob os nossos olhos. Aconteceu há 10 anos passados, quando essa lição foi feita, o Trump tinha sido eleito. E foi um escândalo para o mundo inteiro. Hoje, 10 anos depois, o Trump foi eleito de novo. Só que agora todo mundo entendeu, aceitou.
Até o Lula Molusco, que chamou o cara de nazi, faci, agora falou, ai, vamos viver em paz, democraticamente. Só que a sua primeira dama não, a sua segunda dama, que é a nossa primeira dama. Olha que engraçado. A segunda dama do presidente, que é a nossa primeira dama, mandou o ministro, uma espécie de ministro do novo governo, plantar batatas. Veja, num evento que era para combater a fome, em vez dela mandar o homem mais rico do mundo plantar batatas aqui no nosso país, para que ela frutificasse e matasse a fome da nação, ela mandou simplesmente ele plantar batatas. Ofendeu-o de graça, sem necessidade. De que maneira Mateus 24, 36 a 42 explica por que os marcadores de datas não acertam? Eles não acertam precisamente pelo fato de não sabermos quando Jesus virá. Só por isso, eu não sei. Mas eu me empolgo. Quando eu li essa lição pela primeira vez, eu pensei, Senhor do céu, não tem 10 anos, não tem 10 anos. Você acredita, meu irmão? Quando eu li essa lição pela primeira vez, em 2016, eu falei, 10 anos, tá cravado. E tá fazendo 10 anos agora. Parece que foi ontem. Mas Cristo não marcou datas. Nós somos exortados a estar vigilantes. Então, a lição está fazendo 10 anos. Trump foi eleito. Agora, 10 anos depois, o Trump é eleito de novo. Pode ser que não aconteça a volta de Jesus em 26. Mas eu tenho certeza para você que ela está muito mais próxima do que quando essa lição foi escrita, há 10 anos, em 16. A volta de Jesus está muito mais factível de acontecer do que estava em 2016. Porque hoje o presidente eleito da América, ele está muito mais forte e tudo que ele disser será seguido com muito mais facilidade. Por isso nós devemos colocar a nossa barbinha de molho. Leia Mateus 24, 42 a 51. O que Jesus estava dizendo a respeito do que significava vigiar e estar pronto para a segunda vinda? Jesus foi claro, não sabemos quando ele vai voltar. Ponto. Na verdade, ele vai voltar quando não estivermos esperando. Ponto. Quando a gente estiver distraído. Ponto. Mas não cabe ao mundo, ao religioso, aliás, ficar distraído. O mundo pode se distrair, mas nós não. Sede vigilantes. Portanto, precisamos estar sempre prontos para quando de fato ele vier. Precisamos viver como se ele pudesse chegar a qualquer momento, mesmo que não saibamos quando. Temos que estar preparados para a volta dele amanhã. Amanhã é dia 26? Não, hoje é dia 26? Amanhã então é o ano 26. Temos que estar pronto para a volta de Jesus em 26. Temos que estar pronto para quando ele vier. A ideia é que ele vai demorar. A ideia de que ele vai demorar e que, portanto, não posso fazer o que o meu coração desejar, é precisamente a atitude contra a qual Jesus advertiu. Tá bom? Não vai dizer, meu Senhor demora para chegar.
Você é caseiro de um sítio. O seu senhor saiu e vai voltar e não disse quando voltar, mas falou, eu volto logo. E você fica lá, passa 1 ano, 2 anos. Agora ele volta, meu amigo. Se o seu sítio não tiver capinadinho, bonitinho, você tá ferrado. Desculpa por essa palavra chula. Devemos procurar ser fiéis, porque amamos o Senhor e desejamos fazer o que é certo por causa dele, a despeito de quando ele virá. Além disso, tendo em vista todas as passagens que advertem a respeito do juízo, especialmente contra os que tratam mal os outros. Vá com Deus! Você está tratando mal os outros? Para com isso. O tempo da segunda vinda, na verdade, não importa. Mas cedo ou mais tarde, o juízo vai cair sobre a nossa cabeça. Para finalizar, vamos terminar com essa leitura aqui. Jesus disse, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Verso 34. Essa passagem tem gerado confusão, porque obviamente todas essas coisas não ocorreram numa única geração. O Dr. Richard Lehman diz que a palavra grega traduzida como geração corresponde à palavra hebraica dor, que muitas vezes é usada para designar um grupo ou uma classe de pessoas, como geração obstinada e rebelde. Salmo 38, 8. Salmo 78, 8. Assim, Jesus não estava usando a palavra para designar tempo ou data, mas sim a classe de pessoas más a quem ele havia se referido. Em harmonia com esse emprego do Antigo Testamento, Jesus teria utilizado a expressão esta geração sem um significado temporal. Certamente não foi com um significado temporal, porque a geração passou e ele não voltou. Então ele falou para se referir a uma das classes das pessoas. A geração má deveria incluir todos os que compartilham características malignas até hoje. Mateus 12, 39. Tá entendendo? Marcos 8, 38. Em outras palavras, o mal continuará até o fim dos tempos, até a volta de Jesus. Jesus não virá. Aliás, Jesus virá ainda nessa geração. Agora eu posso falar que é da minha geração, tá bom? Mas quando Jesus disse isso, ele se referia não ao tempo, mas Jesus virá na geração má. Jesus virá com os corações pervertidos. Jesus virá sem fé na terra. Ele pergunta, por acaso haverá fé na terra? Perguntas para você refletir, meu irmãozinho. De que forma lidamos com a aparente demora da volta de Jesus? As gerações anteriores acreditavam que Jesus viria na época deles. O apóstolo Paulo acreditava que Jesus viria na época dele. João acreditava que Jesus viria na época dele. Isso não é errado. É certo e factível que eu acredite que Jesus virá na minha época. De algum modo isso não é errado, por quê? Porque se eu passar dessa para melhor, quando as trombetas soarem, eu ouvirei. A minha esposa passou dessa para melhor. A minha esposa, quando lemos essa lição, ela falou, eu não quero viver esses últimos tempos, porque vai ser terrível. Eu não aguento perseguição. A minha esposa hoje dorme no Senhor. Mas ela falava, Jesus virá na minha geração. Agora ela está morta. Ela estava mentindo ou estava falando verdade? Depende, cara pálida, do seu ponto de vista. Ela morreu, ele não voltou.
Se você pensar assim, ela estava errada. Agora vamos pensar de outro jeito. Ao som de trombeta, todo ouvido ouvirá a voz do Senhor, do arcanjo. Todo ouvido, até aqueles que estão descansando no cemitério. Então, ao soar a trombeta de Deus, nós, os vivos, diz o apóstolo Paulo, de modo nenhum precederemos aqueles que morreram. Eles, ao ouvirem a trombeta de Deus, acordarão, e eles levantarão e subirão ao céu primeiro que nós. Ou se não primeiro, nós não iremos primeiro que eles, diz o apóstolo. Então, ao soar a trombeta de Deus, a minha amada acordará. E para ela vai ser como se ela tivesse dormido apenas um dia. E já faz 1 ano que ela está lá. Ela vai falar, ó, que ouço? Ouço a trombeta de Jesus. Eu estava certa. Jesus veio na minha geração. Amém. Não importa quantos anos ela tenha dormido. Maria, mãe de Jesus, está dormindo. Mas quando a trombeta ressoar, ela vai ouvir. E vai se alegrar, porque vai ouvir, vai ver Jesus voltando. Aleluia, amém. Como aprender a conviver com a demora? É difícil. É difícil. Quando eu aprendi da volta de Jesus, eu tinha 15, 20 anos. Agora meus cabelos já estão bronzeados, prateados. Essa demora nos consome. O mundo nos chama de tolos. O mundo faz chacota. Vocês estão falando que ele vai voltar, mas ele nunca volta. Já faz anos que estão falando, ele nunca volta. Quais personagens bíblicos tiveram que conviver com a demora e o que podemos aprender com eles? Por exemplo, José, Abraão, Sara, Caleb, Josué, Daniel. Meu irmãozinho, cole seu joelho no chão e implore para que Jesus venha na sua geração. Ora, vem, Senhor Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha-nos, Senhor Jesus, o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair na tentação de pecar contra ti. Livra-nos do mal, porque teu é o reino eterno, teu é o poder eterno, teu é a garantia da vitória, é a garantia do teu retorno. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém.